Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, o ambiente está bom, está gostoso, está um ambiente de glória. A presença de Deus é real neste lugar. E eu gostaria de aproveitar o privilégio que o pastor Márcio, nosso vice-presidente, segundo vice-presidente, quer dizer vice-presidente, né? Segundo é o pastor João. Nosso vice-presidente está me dando. Já foi o meu pastor ali na Assembleia de Deus de Janaína. Infelizmente, não congregamos muito tempo, ele não me pastoreou muito tempo, mas Deus teve um propósito maior de trazer aquele para a sede. Gostaria de glorificar a Deus também por Tia Lu, que é uma bênção, esbanja carisma para tudo que é lado. Gostaria de glorificar a Deus pela vida dela e pela vida dessa amada congregação, a sede. E se você recebe, diga amém. Amém. Não poderia esquecer, né, meus amados, a minha querida e amada esposa, que já foi apresentada nessa noite, mas com todo respeito às irmãs, a moça mais bonita, a mulher mais bonita daqui do lugar está ali, a minha amada esposa, que já tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos que tem me aturado, né? Que tem me aturado, e eu glorifico a Deus pela vida dela, por estar junto comigo, estar ao meu lado em todos os momentos. Mas, amados, sem mais delongas, eu gostaria de lhes convidar para meditarmos nessa noite Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 11. Logo em seguida, João, capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Amém. Isaías 53, verso 11, diz assim: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora, João, capítulo 15, já foi lido até nessa noite. João, capítulo 15, Deus abençoe, irmão. Versículo 13 a seguir. Hoje é o culto do amigo. E meditando desde a madrugada que o pastor me mandou mensagem, né, eu relutando com Deus essa tarde, disse: Jesus, eu preciso de uma mensagem. E Deus me deu essa mensagem. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Repita comigo, amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres de tudo o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. E todos dizem? Amém. Podem tomar os vossos assentos, irmãos. Meus amados, eu gostaria que, por gentileza, você repetisse comigo: amigos, por um alto preço. Diga para a pessoa que está do seu lado: amigos, por um alto preço. Amém. Deus abençoe, irmão. Meus amados, quando nós falamos de amizade, nós vamos observar que, segundo o contexto bíblico, Deus sempre buscou uma comunhão, e quando falamos de amizade, falamos em comunhão. E Deus, desde a criação do ser humano, Ele fez com que teve comunhão com o ser humano, pois descia toda a tarde, toda a virada do dia, para poder dialogar com o ser humano, para manterem uma comunhão. Porém, quando nós vamos observar esta comunhão, essa amizade que havia entre Deus e o ser humano, foi quebrada pelo fato do ser humano desobedecer a ordem de Deus e quebrar assim o vínculo de amizade que havia entre ambos. A gente vai observar que o ser humano, no dia em que pecou, ele preparou para si uma cinta,
uma cinta de figueira, porém, essa cinta não foi o suficiente para encobrir a sua nudez, a sua vergonha, e Deus assim sacrificou o primeiro animal, ainda no jardim, para poder cobrir o ser humano. Pois a veste do homem, Deus matou um animal e cobriu o ser humano com as vestes do animal, com a pele do animal. A gente percebe que Deus, ao decorrer da história, sempre buscou a amizade, a comunhão com o homem, escolhendo assim uma nação dentre outras nações, um povo dentre outros povos, para que por intermédio desse povo, o ser humano viesse a voltar à comunhão com ele. Deus assim orientou a nação de Israel, orientou este povo a quem ele escolheu, para que este povo estivesse se chegando a ele. Porém, Deus instituiu as suas leis, os seus mandamentos e os seus preceitos. E se o homem assim seguisse os seus mandamentos e os seus preceitos, o homem se aproximaria de Deus. Porém, tinha que haver derramamento de sangue para que essa comunhão fosse mantida. Pois a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Diante disso, a gente observa que Deus instituiu os sacrifícios para que a nação de Israel se aproximasse dele todas as vezes que cometesse o pecado. Todas as vezes que a gente observa no cenário bíblico, segundo o contexto bíblico, o sacrifício de algum animal do povo de Israel em adoração a Deus, este sacrifício não é por acaso, é para que esse sacrifício apontasse para um sacrifício maior, para um sacrifício perfeito. Porém, a gente observa que a nação de Israel, por diversas vezes, ele buscou o distanciamento entre a amizade dele com Deus. Porém, Deus, por ser um Deus amoroso, ele não desistiu do ser humano e por diversas vezes insistiu, persistiu, madrugando e enviando seus profetas para advertir a nação, para que a nação de Israel se voltasse para ele. A gente observa que a nação de Israel, por diversas vezes foi rebelde, mas ainda assim sendo rebelde, Deus levantava os seus servos e insistia falando do seu amor para com a nação de Israel. Deus levanta um profeta dentro de um palácio, por nome de profeta Isaías, e lhe mostra visões. Deus se revela a Isaías dizendo: olha, Isaías, o boi, ele conhece o caminho da manjedoura, e o jumento conhece a voz do seu dono. Porém, Israel não me conhece, Israel não me entende, Israel não me ouve, Israel não conhece o meu caminho. Porém, um jumento e um boi entende e conhece o caminho, consegue memorizar o caminho, mas o meu povo, ele não consegue memorizar o caminho, nem reconhecer a minha voz. Diante disso, Deus diz, através do profeta Isaías, que o povo de Israel está como um corpo cheio de chagas, cheio de tumores terríveis, tumores malignos, e tem um porém: Israel não quer ser tratado. Israel, ele não quer amolecer as suas feridas para que Deus possa tratar ele. E Deus dá um brado, Deus diz assim: olha, ergam-se e vinde a mim, porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Deus faz um chamado para o povo, porém o povo não ouve. E através do profeta Isaías, a gente percebe que Deus vem trazendo. Agora Deus se volta para as outras nações e começa a profetizar para as demais nações. Do capítulo 7 ao capítulo 39, ao capítulo 38, Deus fala de juízos para outras nações e às vezes até para Israel. Porém, no capítulo 39, a gente vê que Deus cansa de trazer juízo. Deus não traz mais uma palavra dura. No capítulo 39, o discurso muda. Pois no capítulo 39, a gente vai ver o rei de Israel recebendo 2 mensageiros da Babilônia e mostrando os seus tesouros, mostrando tudo que tem dentro do templo do Senhor, mostrando aonde está o seu ouro, o seu poder bélico. E Isaías vem até o rei e diz: o que você mostrou para aqueles homens? Ele diz: eu mostrei tudo o que tem no meu palácio, nada escondi deles. E Deus, através do profeta Isaías, diz: olha, esses homens que você mostrou tudo, eles vão voltar daqui a um tempo e vai levar tudo o que você tem. Vai levar ouro, vai levar prata, vai levar as crianças,
vai levar as mulheres, vai matar os sacerdotes, vai causar uma destruição total em Jerusalém. E aí o discurso muda. A partir do capítulo 39, a seguir o discurso muda, pois agora a gente vê que Deus não traz mais juízo. A partir do capítulo 40, Deus diz assim, olha, Deus começa a consolar o povo, a falar palavras de ânimo, pois Deus já havia decretado que o povo iria para a Babilônia. E quando Deus decreta uma coisa, Ele não volta atrás. Quando Deus determina, está determinado. Quando Ele escolhe, está escolhido. Quando Ele chama, está chamado. Porque é um atributo nele. Ele é soberano e as suas escolhas não podem ser questionadas. Deus abre o capítulo 40 e no capítulo 40... Ele começa a chamar as nações. E Ele olha para as demais as nações e diz, se levantem e venham a mim. Porque vocês, os seus deuses, eles precisam de prego e de martelo para se manterem em pé. Porém eu, o rei de Israel, não. Eu, o Senhor, não preciso de martelo. Vocês, as nações, um olham para o outro e diz para seu companheiro, esforça-te e se mantém de pé na presença do Senhor. Mas eu, o Senhor, eu sou o Deus de Israel. Não temas porque eu sou contigo. Deus começa a falar com Israel. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Todos aqueles que se levantarem contra ti não prosperarão, não vão se permanecer de pé, porque quem está do lado de Israel é o Deus de Israel. Isaías, ele no capítulo 42, Isaías vê Deus trazer alguém diante dele. Eu imagino Isaías vendo os céus abertos e Deus pegando na mão de alguém, trazendo e dizendo, eis aqui o meu servo. Este servo que Deus está mostrando é o servo lá do capítulo 6, quando Deus grita nos céus, pois Deus dá um brado nos céus. A voz de Deus ecoa nos céus e Deus diz, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Deus está fazendo um brado nos céus. E Isaías toma para si e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a gente vai ver que não é, a pergunta não é para Isaías. Deus está perguntando nos céus, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías ouve e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porém, no capítulo 42, Deus vai apresentar quem é que vai por ele. Quem é que vai fazer a obra por ele? Deus pega na mão de alguém nos céus e diz, eis aqui o meu servo, a quem eu tenho prazer, a quem a minha alma tem prazer, eis aqui o meu servo. E quem é esse servo? Esse servo não vai quebrar cana trilhada, ele não vai quebrar. E pavio que fumega, ele não vai apagar, não vai fazer isso. Quem é esse servo? Só tem um, que quando foi batizado, a voz dos céus bradou e disse, eis aí o meu servo, em quem a minha alma tem prazer. Este servo que é apresentado em Isaías é Jesus de Nazaré, ele é o nosso Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você entrou igual uma cana trilhada, uma cana amassada, ou você entrou aqui igual um pavio, só fumegando, mas aquele, o servo do Senhor, ele não apaga pavio que fumega, ele não quebra a cana trilhada, ele usa você do jeito que você tiver. Se você entrou aqui fraco, se você entrou aqui quebrado, se você entrou aqui só fumegando, Jesus de Nazaré, o grande servo, ele acredita em você. Eis aqui o meu servo, em quem eu tenho prazer. Ele não se exaltará nem clamará nas praças, pois a gente não vê Jesus nas praças se exaltando, não. Quem fazia isso eram os fariseus. Mas Jesus não. A fama de Jesus corria. Jesus não corria atrás de fama, a própria fama dele corria. Todo mundo espalhava as notícias dele. Porém, a gente vai observar aqui no capítulo 53, onde lemos em Isaías, que é a continuação da visão do servo, que a visão do servo continua. Pois agora, Deus apresenta alguém que vai sofrer em favor de outrem. Deus apresenta alguém que vai sofrer no lugar de Wendel. Deus apresenta alguém que vai sofrer no lugar do pastor Márcio.
porque subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma formosura havíamos, nenhuma beleza havíamos. E era desprezado e mais indigno dentre os homens. Isaías profetiza isso 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías fala do servo 700 anos antes de Jesus nascer. Porém, a gente observa que após 700 anos, após um período terrível que Israel passou na Babilônia, voltou para Jerusalém, ficou sobre o reinado, a Grécia subjugando eles, Roma subjugou eles, e agora, enquanto Roma está subjugando, os pastores estão pastoreando as suas ovelhas, e de repente, um coral de anjos para diante deles e dizem glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens. Porque na cidade de Belém, na cidade de Davi, nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Porque na cidade de Davi, em Belém, nasceu aquele que vai restituir a amizade um dia perdida. Perdemos a amizade com Deus por conta do pecado, mas o servo, ele veio para restituir a amizade. Efésios já disse, o escritor Paulo aos Efésios disse que havia uma parede de separação, mas essa parede de separação caiu porque o servo substituiu o nosso lugar. Jesus nasce em Belém. E a gente observa que ele aparece no cenário bíblico agora com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade ele está no templo. E os doutores ficam de boca aberta. Porque nunca se viu um menino daquela idade explicar tanto a Bíblia, a Torá, e ainda lembrar da Torá, explicar, e ainda com autoridade e com a graça. Nunca se viu em Jerusalém. Então os doutores estão ao redor dele, todo mundo pasmado, e a Bíblia novamente oculta Jesus. Ocultou ele do seu nascimento aos 12, e agora dos 12 aos 30. Ele passa agora 18 anos oculto na Bíblia. E agora novamente Jesus aparece no cenário. Pois agora João Batista está batizando no Rio Jordão. E de repente ele para o batismo, aponta para frente, todo mundo olha e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis ali o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O primeiro Cordeiro que foi morto pelo próprio Deus desde a fundação do mundo apontava para ele. Os sacrifícios que Israel fazia dentro do templo apontava para ele. Dentro do tabernáculo apontava para ele. Jesus, o sacrifício perfeito, apareceu diante de João. João aponta e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio cobrir, pois na época em Jerusalém fazia-se pecado, fazia-se o sacrifício expiatório de ano em ano, em que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava dentro do Santo dos Santos de ano em ano, para apresentar um sacrifício pelo povo. Porém, esse sacrifício tinha que ser feito de ano em ano, porque era imperfeito. Não era um sacrifício perfeito, porque tinha que ser feito de ano em ano. Mas o sacrifício do Cordeiro de Deus que João está apontando, não tem que ser feito de ano em ano. Foi uma vez só. Eu vou repetir isso para a gente dar glória a Deus. O sacrifício, enquanto Israel precisou sacrificar de ano em ano para que o seu pecado fosse perdoado, para que as suas transgressões fossem perdoadas, veio o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e foi sacrificado só uma vez, porque o Cordeiro de Deus, ele era perfeito, imaculado, sem mácula, e ele morreu em nosso lugar. Jesus inicia o seu ministério após ser batizado por João. E o seu ministério é um ministério de misericórdia. Um ministério em que se colocava no lugar do outro. Em que ele, enquanto alguém olhava para uma mulher e todo mundo queria apedrejar, ele olhou para todo mundo e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
todo mundo largou as pedras e saiu. O ministério de Jesus era um ministério de enquanto as mulheres, a mulher viúva de Naim, tinha que contratar mulheres para poder chorar pelo seu filho, Jesus foi lá, parou o cortejo, olhou para ela, sentiu compaixão e disse: não chores. E eu não tenho coragem de olhar para você e dizer não chores, porque eu não tenho a solução para você, mas Jesus de Nazaré não. Enquanto as mulheres carpideiras fingiam que estavam chorando pelo filho da mulher, Jesus parou o cortejo e disse: não chores, mulher, porque Jesus tem a solução para a sua vida. Enquanto as mulheres eram contratadas para chorar, para fingir um sentimento, Jesus sentiu por aquela mulher. O ministério de Jesus era enquanto os judeus estavam lá, enquanto Lázaro foi sepultado e não podiam consolar Marta e Maria, Jesus fez diferente. Jesus foi até elas e disse: não chores, o teu irmão há de ressuscitar. O ministério de Jesus não é um ministério distante da gente, é um ministério próximo de nós. Às vezes a gente costuma orar achando que Ele está longe. Não, Ele está pertinho de você. Ele está pertinho de você, Ele está dentro de você, Ele está ouvindo você. Mas isso causou inveja. Os sacerdotes, os fariseus olharam e disseram: se esse moço aí assumir o reinado, tomar o reinado de Roma, vamos perder os privilégios. Não vamos ter mais privilégios aqui em Jerusalém. Ele vai tirar os privilégios da gente. E eles bolaram um plano maligno para matar o Senhor. Eles inventaram e levaram testemunhas perante o Sinédrio. E quando já estavam desistindo porque não achavam algo que o acusar, aparece dois que disseram: olha, eu vi Jesus dizer que vai derrubar esse templo e em 3 dias vai reconstruir. Eles rasgam as suas vestes e dizem: está vendo, ele blasfemou. Estavam com inveja, estavam com medo de perder posição, estavam com medo de perder privilégio. E quando a gente tem medo de perder, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende. Quando a gente está com receio de perder alguma coisa para alguém, está com ciúme, com inveja, a gente toma atitudes que não deveria tomar. Eles levaram Jesus perante Pilatos. E Pilatos, por Pilatos ser romano, Pilatos era um homem curioso. Ele logo pergunta: és tu rei dos judeus? Jesus diz: olha, tu dizes. E ele diz assim: olha, você não sabe que eu tenho poder para lhe livrar? Jesus diz assim: olha, você está enganado. Porque se eu estou aqui, é porque o Pai me permitiu estar. Nenhum poder lhe seria dado se o Pai não lhe concedesse. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai e testificar da verdade. E Pilatos pergunta: mas que verdade? E Jesus se cala. Eu acho curioso isso. Foi o homem que morreu com uma eterna dúvida. Pilatos. Jesus se cala e não responde ele. E ele chega perante os acusadores de Jesus e diz assim: olha, nenhum mal encontro nesse homem. Não encontro nenhum mal. Mas porém, vocês se resolvam por lá. Ele pega Jesus junto com os judeus e diz assim: olha, hoje é meu aniversário. E é de costume no meu aniversário a gente livrar um dos condenados. Ele coloca Jesus perante a multidão. E a mesma multidão que um dia gritou: hosana nas alturas. E que estenderam as suas vestes perante Jesus e com galhos de oliveira estendiam e faziam festa perante ele. E disse: hosana nas alturas. É a mesma multidão que agora vai escolher Barrabás e condenar o Senhor Jesus. Esta multidão alvoroçada começa a pedir que Barrabás fosse solto. E a mulher de Pilatos, muito sábia naquela hora, disse: olha, meu marido, eu tive um sonho nessa noite. E você não se mete com esse aí não. Porque esse homem é um homem justo. E se eu fosse você, eu não entraria nessa aí não. Pilatos pega uma bacia cheia de água perante toda a multidão.
lava as suas mãos e diz: olha, o sangue deste inocente está livre de minhas mãos. Vocês façam o que vocês quiserem. Logo, eles pegam Jesus, açoitam ele, debocham dele, pegam uma coroa de espinhos, colocam sobre ele, pegam uma cana e colocam na mão dele e começa a se prostrar diante dele e diz: é rei dos judeus, debochando do Senhor. Eles debocharam o que puderam de Jesus, tiraram sarro dele, deram risada dele, da mensagem dele, da pessoa dele. Tudo isso por uma amizade que foi perdida lá no Éden e que precisava ser resgatada, essa amizade. Mas se alguém precisava resgatar essa amizade, Jesus é a pessoa perfeita para resgatar. Eles pegam o Senhor e colocam Jesus sobre o madeiro. E ele coloca Jesus sobre o madeiro, eles colocam Jesus sobre o madeiro e colocam uma frase. O próprio Pilatos coloca uma frase em grego, em latim e em hebraico: Jesus, rei dos judeus. Agora para pensar comigo. Os fariseus e os sacerdotes, vendo aquilo, correram para Pilatos e disse: tira isso daí. Não é para colocar Jesus, rei dos judeus. E Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. E segundo Flávio Joseph, passava 3 milhões de pessoas por ali, de toda a parte do mundo. Mas todo mundo que passava, vendo Jesus no madeiro, tinha que glorificar. Era um modo de glorificar, dizer: Jesus, rei dos judeus. Queriam tirar, mas tiveram todo mundo que ler: Jesus, rei dos judeus. Eu vou repetir para a gente dar glória a Deus com vontade. Ele foi para a cruz, mas não deixou de ser rei. Ele foi para a cruz, mas não deixou de ser rei. Ele substituiu eu e você, mas não deixou de ser rei. Ele tomou o nosso lugar, mas não deixou de ser rei. Ele continuou sendo rei. Eles se reúnem, os discípulos, e pedem que o Senhor seja tirado dali. Só os mais importantes, porque os 12, Judas já havia se suicidado, mas os 11 se esconderam. Os 11 se esconderam. Irmãos, os 11 se esconderam. Estamos falando daqueles que andaram juntamente com Jesus, que caminharam com Ele, se esconderam. Mas não foi pelo fato deles se esconder que Jesus ficou com raiva deles. Pois Jesus ali na cruz, ainda na cruz, Ele fala 7 frases. E a primeira, Ele olha para toda a multidão, desfazendo dele, zombando dele, e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus não ficou com raiva de ninguém por estar indo na cruz. Pois o que lemos em Isaías: e ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E ele verá o irmão Endel, o pastor Márcio, a irmã Deise, tia Lu e toda a Assembleia de Deus no campo de Biguaçu e ficará satisfeito. Ele não se entristeceu por ir na cruz do Calvário. Ele olhou para frente e viu que valia a pena, que alguém precisava restituir a amizade entre nós e Deus. E Ele foi com prazer até a cruz em nosso lugar. Do lado dele havia 2 malfeitores. E de princípio os 2 zombam. Porém um deles dá uma olhada meio diferente assim e diz: olha para o outro. Primeiro os 2 zombou. Depois um deles se converteu e disse: não vamos zombar dele não. A gente mereceu alguma coisa para estar aqui. A gente errou, a gente falhou. Mas esse homem nada fez. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Jesus ainda na cruz do Calvário, Ele operou salvação. Se Jesus ainda na cruz do Calvário, Ele operou salvação, após Ele ressuscitar, Ele continua operando salvação em nossa vida, na vida da nossa família. Talvez a esperança sua tenha esvaído até quase chegar ao final, mas Jesus, Ele ainda continua operando salvação em nossa família. Jesus olha para sua mãe no meio da multidão e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Ainda Jesus na cruz do Calvário, Ele se preocupou com as pessoas. Ele se colocou no lugar delas. Ele viu que João, por ser o discípulo mais amoroso com Ele, e por assim dizer, o meio mais sentimental, pois ele era ao mesmo tempo que estava irado, estava manso, e ao mesmo tempo que estava manso, estava irado. E a mãe dele, ele olhou para ela e para ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Jesus ainda na cruz do Calvário, Ele se preocupou com as outras pessoas. E hoje não é diferente de quando Ele foi até a cruz do Calvário. Ainda assim Ele se preocupa comigo e com você. Talvez as pessoas tenham tentado te isolar, ou você mesmo tenha buscado isolamento, mas Ele quer que alguém esteja ao seu lado. Ele foi, mas deixou alguém para estar ao seu lado. Ele disse: eu vou, mas se eu for, enviarei outro semelhante a mim, que estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele foi, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Agora Jesus, Ele olha para os céus e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Porque Deus naquele momento, quando olhou dos céus para Jesus, Ele não viu seu filho. Ele viu a mim e a você. Ele viu as nossas transgressões sobre Ele. Ele viu todas as nossas transgressões sobre Ele. Pois o sacrifício de Cristo tem um poder retroativo. Pois foi de Adão até Cristo, e de Cristo até o último que será salvo, que foi sobre Jesus. Então quando o Pai olha para Ele, o Pai não vê o Filho, vê a gente. E quando Ele vê a gente, o salmista diz que Ele monta nas asas de um querubim e passa na frente do sol. E quando Ele passa na frente do sol, porque Ele não quer ver a cena, o sol se escurece, pois o sol não pode brilhar mais do que a presença de Deus. A Bíblia diz que o sol se escurece, houve trevas naquela hora, e Jesus se vê abandonado pelo Pai e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me abandonaste? Ele não abandonou Jesus, Ele abandonou a gente. Ele viu a gente ali, as nossas transgressões, os nossos pecados que estavam sobre Jesus na cruz do Calvário, pois Ele assumiu o nosso lugar. Agora Ele vai olhar e vai dizer assim: tenho sede. Aquele que um dia disse para a mulher junto ao tanque: se eu te der água, se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Agora Ele está com sede. A água da vida estava com sede na cruz do Calvário. Tudo isso por uma amizade que custou um alto preço. Por uma amizade que custou um alto preço. Agora o Senhor fala a sexta frase. E Ele olha para toda a multidão. Ele olha para a justiça de Deus, pois a justiça de Deus, desde o pecado do Éden, pede que algo seja feito. Porém, o amor de Deus tolerou o ser humano. A justiça de Deus precisava ser aplacada. E a justiça de Deus pedia que o culpado fosse morto. Pois adquirimos uma dívida lá no Éden. E essa dívida passou para todo ser humano. E agora Jesus olha e diz: se há justiça,
se a tua justiça, Pai, pediu que o culpado fosse morto, eu estou tomando o lugar do culpado. E ele diz, tetelestai. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga, tetelestai. Diga para a pessoa que está do seu lado, está consumado. O preço foi pago. A justiça que um dia pediu derramamento de sangue para haver perdão de pecado, foi aplacada. O amor e a justiça de Deus se encontram na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E o amor se manifesta. O amor de Deus se manifesta, pois o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo, amou o Wendel, tia Lu, amou Deise, o pastor Márcio, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça. Não é do interesse de Jesus que você pereça. Não é do interesse dele que você sofra. Não é do interesse dele que você ande angustiado. Não é do interesse dele que o inimigo te culpe por pecados passados, não. Tudo foi perdoado. Está consumado, foi pago, o alto preço. O alto preço que foi cobrado pela justiça foi pago. Pois o escritor hebreu disse, sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecado, mas o sangue foi derramado. E ele olha para os céus e diz, Pai, ele dá o último fôlego de vida e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morre, ele entrega o seu espírito ao Senhor. E após ele morrer, ele fica até o fim da tarde, os judeus e os seus, aqueles que eram mais importantes, não os discípulos, porque os discípulos já haviam se escondido. Os mais importantes correram e disseram, olha, deixa eu tirar ele e colocar ele no túmulo, na sepultura, em um túmulo novo. Ele é colocado em um túmulo novo. E após 3 dias, as mulheres vão para preparar o seu corpo, para observar como está. Porém, a pedra que estava tapando o seu sepulcro está removida. E os anjos que estão assentados na pedra olham para ele e dizem, por que vocês procuram? No lugar dos mortos, aquele que já ressuscitou. Ele não está aqui. A pedra não conseguiu segurar, a morte não segurou. Ele ressuscitou, o nosso Senhor, ele ressuscitou. A pedra foi removida, não para que Jesus saísse, não, mas para que o mundo soubesse que Jesus, o nosso Senhor, ele ressuscitou e está à destra do trono de Deus. Ele aparece para seus discípulos. Anima eles, pois eles estavam escondidos no cenáculo. Ele aparece, sopra sobre eles o seu espírito. Ele sopra sobre eles o seu espírito. E a vida dos apóstolos é restaurada. E ele dá ânimo aos seus discípulos. E ele faz algo por nós. O que, irmão Wendel? A amizade que a gente perdeu com Deus. Por intermédio do seu sacrifício. Parece que é algo triste. É algo triste ele ir à cruz do Calvário por nós. Mas é algo que deveria arrancar da gente um glória a Deus. Mas por que, irmão Wendel? Porque, irmãos, era necessário um sacrifício. Era necessário que alguém assumisse o lugar do culpado. Éramos culpados. A justiça de Deus pedia isso. E ele disse, eu vou, Pai. O servo, o grande servo. E eu gostaria que, com a permissão do pastor Márcio, a igreja se colocasse de pé.
O sacrifício dele não foi em vão, não foi em vão. Foi para que hoje a gente realizássemos o culto do amigo. E não há amigo melhor do que o Senhor Jesus, pois Ele disse: não vos chamarei mais servos. E eu gostaria que você repetisse comigo: eu não sou mais o servo, agora eu sou amigo. Amigo tem intimidade. Amigo sabe como agradar ao outro amigo. E somos amigos porque um dia o nosso Senhor, o grande servo, assumiu nosso lugar na cruz do Calvário. A justiça de Deus pedia que um sacrifício fosse oferecido, um sacrifício perfeito. E Ele assumiu nosso lugar. O Cordeiro de Deus. E agora temos uma amizade com Ele. Uma amizade que custou um alto preço. Foi um alto preço, mas foi um preço necessário. Para que hoje pudéssemos gozar de todo o privilégio, porque o que Ele herdou, nós herdamos. O que é de Deus também é nosso. Por quê? Porque Cristo nos adotou. E agora nós temos em nós um Espírito que clama: Abba Pai, Abba Pai. Tudo isso por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário por mim e por você. Eu gostaria de orar com você, fazer uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão, irmãos. Porque o nosso grande amigo assumiu nosso lugar na cruz do Calvário, para que a amizade perdida no Éden fosse restituída. E graças ao seu sacrifício hoje, nós o chamamos de amigo. Não mais só Senhor, chamamos de amigo, temos intimidade para chamar de amigo. Vamos orar uma oração de gratidão ao Senhor, pela sua amizade, porque agora nós não somos mais só servos, somos amigos, pois conhecemos os mistérios de Deus por intermédio do seu Filho. Senhor Deus e Pai, perante a tua presença, Senhor, nós estamos com um coração grato, com um sentimento de gratidão, Senhor, pela tua amizade, por aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, por haver assumido nosso lugar na cruz do Calvário, pois a justiça do Pai pedia que um cordeiro imaculado fosse sacrificado. A tua justiça pedia que o culpado fosse julgado e condenado, mas o teu Filho, o Cordeiro de Deus, assumiu nosso lugar. E agora, com um coração de gratidão, nós elevamos as nossas vozes a ti, Senhor, pelo teu Filho assumir o nosso lugar e agora restituir a amizade, a aliança que um dia foi perdida na cruz do Calvário. Oh, aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar, pois a amizade que um dia foi perdida foi restituída. A amizade um dia perdida foi restituída. Se você quiser uma oração, vem aqui à frente. Se você quiser, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Te vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu. Poderoso esse nome
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, Adore a Jesus. para nos resgatar. Tem alma se reconciliando aqui nesta noite. Pessoas que estavam distanciadas. Amor maior Está que o voltando. meu pecado. Está voltando nesta noite. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Nós temos um casal aqui, voltando para Jesus. Eu vou repetir, temos um casal voltando para Jesus. E temos um jovem aceitando a Jesus como seu Salvador. Ei, gente, não está feliz por isso? Esse é o amor de Jesus. O sacrifício de Jesus. São estas vidas que estão.
O nome do Senhor foi glorificado nesta noite. Almas estão se salvando, gente. É motivo de gratidão a Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Foi uma sábia decisão. Fique firme com Jesus. O pastor Heraldo está pedindo o nome das pessoas para depois realizar um discipulado. E eu sei que vocês vão ser bênção para nós. Mas fique firme. Fique firme. O Senhor é com vocês. Amém? Retornem aos seus lugares. Nós queremos agradecer o presbítero Wendel. Que Deus possa recompensar a sua vida, sua esposa, o seu ministério, e que possa abençoar. Isso aqui, amados, é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus precisou morrer, subiu os céus, para que o Espírito Santo pudesse descer, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado. Jesus já fez o grande sacrifício, deu a sua vida por todos. E agora a missão do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, é convencer o homem do seu pecado. E o Espírito Santo continua atuando aí. Glória a Deus por isso. Muito bem, meus amados, chegamos ao término deste culto. Nós queremos dar os avisos. Terça-feira nós temos aqui um culto de oração e também ensino da palavra de Deus. Você é o nosso convidado a estar conosco aqui nas terças-feiras, tá, gente? Principalmente os nossos obreiros. Os obreiros que estão nos ouvindo pela live, certo? Venha participar do culto e oração e ensino da palavra de Deus, obreiros. E tragam as suas esposas também para aprender. Precisamos de todos vocês, para que estejam conosco. Quarta-feira nós temos o ciclo de oração das nossas irmãs. Venha buscar o Senhor, irmãs. Isso é de grande importância. Quinta-feira nós temos nosso culto de fé e conquista. Venha também participar. E domingo pela manhã, uma grande escola bíblica dominical. A nossa escola hoje estava uma bênção, sempre está uma bênção. Então faça parte, viu? Você que é obreiro da casa do Senhor, venha para a escola bíblica dominical. Venha aprender, ok? Aprenda a palavra de Deus. E à noite um grande culto com Santa Ceia do Senhor no próximo domingo. Amados, nós temos aqui na tela as pessoas que fizeram aniversário o mês 4, seja o mês de abril, certo? Está ali Elson, Charlene, 24 para cá, é de hoje, né? O de hoje está lá, 22 de 4, é isso? Ismael, Cleonice, Eunice, Erenice, Pastor Joaquim e também Rafaela, são as recentes que completaram mais um ano de existência, e os demais também. Se porventura tiver alguém com esses nomes, chega até a frente, nós vamos orar por vocês, que completaram mais um ano de existência. Bem, se abriu, querido, pode vir, a oração nunca é demais. Não estão aí? Vem cá, Márcio, vem cá, meu filho, fica olhando aí, vem cá, meu filho, corre aqui, pegar a tua bênção. Mais alguém, meus irmãos, que estão aqui dentro dessa listagem, que completou mais um ano de existência? Luciane, vem cá, Lulu. Eu também estou de aniversário, ou fiz aniversário dia 5 de abril, completei lá 45 anos, ô glória, aos meus 45 anos, eu vou descer ali também para realizar, para receber esta oração. Evangelista, vem cá, meu filho, a oração nunca é demais, vai lá ser abençoado, vamos lá, eu também vou descer também, eu fiz aniversário dia 5, vou descer, ok? Nós vamos proceder desta forma, colocar a listagem dos aniversariantes, isso, evangelista Mongaus, para que nós não venhamos nos esquecer de ninguém. E dentro também dessa oração, vamos orar também pelos irmãos que estão enfermos nas suas residências. Então, essa oração tem dois objetivos: para os irmãos que completaram mais um ano de existência esse mês, e também para os irmãos que estão enfermos em suas residências. Em pé, meus amados, o evangelista Mongaus vai fazer essa oração,
E logo em seguida também vai dar aqui a bênção apostólica para todos aqui nessa oportunidade. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Vocês são uma bênção. Paz do Senhor, igreja. Estão todos os aniversariantes aqui, os que estão presentes. Tem gente que não está aqui, a gente sabe. Tem gente que está faltando. Por favor, procure seus líderes, a igreja, o secretário. Dê o seu nome para a gente transformar isso num hábito. E quem sabe, aí vocês têm que chorar para o pastor presidente, não é para mim. Chora assim para a gente no final de um semestre fazer um culto de ação de graças em prol de todos os aniversariantes. Aí no outro semestre faz um culto de ação de graças, com bolo, com festa para os outros aniversariantes do outro. Mas não chora para mim, chora para o pastor Elias, tá? Pastor Elias e pastor Márcio, tá? Vamos orar, agradecer? Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso que tivemos essa noite, por essa palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelos aniversariantes do mês de abril, Senhor, de 2023, por todos eles terem chego até aqui, Senhor, ter dado essa vitória. Quero te agradecer pelas almas, Senhor, que se reconciliaram contigo e aquelas que te aceitaram como Salvador, por tudo. Também temos um pedido, Senhor, para o Senhor estender a sua mão aos enfermos, Senhor, da nossa igreja, que estão necessitando de um milagre, Senhor, estão necessitando de uma obra tua na vida deles, Senhor. Restaura, cura, volta a trazer saúde para que eles possam estar aqui na nossa igreja, congregando, adorando o seu nome. E na sequência agora, Senhor, nos despede em paz aos nossos lares, nos dando uma boa semana. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado, no